tal. Então, nesse caso 4, como eu estou comentando, aqui eu vou ter polinômios e eu vou colocar uma repetição nesse polinômio aqui. Eu vou botar, por exemplo, ele elevado a 2, certo? Então, o que acontece? A gente tem que resolver essa integral. E nessa integral, pessoal, no denominador, ele já está fatorado. Se ele não tivesse fatorado, a gente teria que fatorar, certo? Por que ele vai estar fatorado? Perceba que, na prática, esse denominador ele tem grau maior do que o numerador. Por que ele tem? Pelo seguinte fato. Aqui dentro, você tem um x ao quadrado mais 1. Se você fosse elevar isso aqui ao quadrado, você teria que fazer aquela fórmula o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que quando eu fosse fazer o quadrado do primeiro aqui, esse x ao quadrado, quando eu elevasse ele ao quadrado de novo, ficaria x à quarta. E depois que eu multiplicasse com esse x aqui, ele ficaria x à quinta. Então, na prática, o grau do numerador é 5. E o grau do denominador, melhor dizendo, é 5. E o grau do numerador é 3. Então, a gente já tem aí o grau do numerador menor do que o grau do denominador. Se o grau do numerador fosse maior, a gente teria que dividir os polinômios. Todo mundo entendendo, pessoal? Beleza? Então, não é o caso. Aí, o segundo procedimento que a gente teria que fazer seria fatorar o denominador. Mas a minha argumentação com vocês é que esse denominador já está fatorado. Por quê? Esse x ao quadrado mais 1, o delta dele é negativo. Se você fosse fazer o delta dele aqui, como a gente já viu antes, daria 0 menos 4, que multiplica o AC, que daria menos 4. Delta negativo significa que não dá para fatorar mais ele. Já está na forma mais fatorada possível. O x, enfim, o x já está do primeiro grau. Então, não tem mais fatoração alguma para fazer. O que a gente vai ter que fazer, pessoal, aqui, para resolver essa questão, é desmembrar isso aí em duas frações. E a gente vai usar aquela propriedade da soma da integral da soma ser a soma das integrais, quando a gente conseguir desmembrar isso em duas frações. Então, o que a gente tem que fazer aqui é representar essa fração que está dentro do integrando como uma soma de duas frações, né? Então, para fazer isso, no caso nem vai ser de duas, vai ser de 3 frações. Vou explicar aqui o porquê. A gente vai ter que desmembrar isso aqui como soma de frações, né? Tá. Eu vou explicar que nesse caso aqui serão 3. Pelo seguinte fato, olha. Esse primeiro termo aqui, pessoal, que é x, ele é um polinômio do primeiro grau. Se for polinômio do primeiro grau, não tem segredo. Isso aí é caso 1. Que era o quê? Olha, para você desmembrar polinômio do primeiro grau no denominador, você vai escolher uma constante e colocar o polinômio do primeiro grau aqui e pronto. Já está resolvido com respeito a esse termo x. Tranquilo aí o que eu estou dizendo? O problema vai ser esse agora. Olha, se não tivesse esse 2 aqui, se só tivesse esse termo desse jeito, isso aí seria o caso 3, que era o quê? Você teria que colocar duas constantes, bx mais c, e colocar o x ao quadrado mais 1 aqui embaixo. Quando o polinômio é de segundo grau irredutível, você precisa de duas constantes para ele. Você vai colocar uma constante vezes a variável mais outra. Aí acontece o seguinte, ó. Basicamente o que você vai fazer é um par de constantes para cada grau dele. Por exemplo, para o grau 1 dele, eu vou precisar dessas duas constantes. Aí para o grau 2 dele, eu vou precisar de mais duas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, dx mais e. E eu coloco o grau 2 dele aqui, né, que é x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Se tivesse um grau maior do que o 2 aí, pessoal, eu ainda teria que colocar para cada grau mais outro par de constante e assim por diante. Tá compreensível aí? Tá dando certo, pessoal, o que eu estou falando? Sinceramente. Então, qual é a diferença desse caso 3 para o caso 4? É porque no caso 3, pessoal, você tem polinômio de grau 2 irredutível que não se repete. Então, você coloca duas constantes para ele e pronto. Mas, se houver repetição, você vai botar duas constantes para cada grau desse polinômio de grau 2 irredutível. Deu certo aí? Beleza. E a boa notícia é que o resto é igual agora. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer?
o que a gente tem que fazer agora é juntar isso aqui numa fração só. Como é que a gente junta? Eu vou colocar o x e o x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por que eu não estou colocando os 3, pessoal? Eu não coloco os 3 fatores porque você percebe aí que esse fator aqui é múltiplo desse, né? Ó, quando você vai fazer um MMC e você tem um número ou um fator que é múltiplo do outro, você só coloca o maior dos dois. Por exemplo, um caso mais direto disso seria você fazer essa somazinha aqui de 2/3, por exemplo, com 5/9. Se você perceber, o 9 é múltiplo do 3. Então, para fazer o MMC, você bota só o 9 mesmo. Tá dando certo? Aí você faria 9 dividido por 3, que era 3. 3 vezes 2, 6. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 5, 5. Então, isso aqui daria 11/9. Tá. Por que a gente usou isso aqui? A gente usou só esse denominador 9. Porque o 9 é múltiplo do 3. Então, quando você tem que fazer um MMC e um é múltiplo do outro, você pega o maior dos dois. Só ele, beleza? É o caso aqui, ó. Por isso que eu peguei o maior dos dois, certo? Pronto. Aí o resto é aquela continha normal. Eu vou pegar o MMC, dividir por esse denominador, vou cancelar o x, e eu percebo que o x ao quadrado mais 1 ao quadrado vai multiplicar o a. Tá dando certo? Beleza? Aí o próximo vai ser o quê, ó? Vou pegar esse termo e dividir por esse. Eu cancelo o x ao quadrado mais 1 com esse quadrado, por exemplo. Aí esse restante aí, x vezes x ao quadrado mais 1, vai multiplicar o bx mais c. Então você fica com o bx mais c vezes o x vezes x ao quadrado mais 1. E aqui por último, pessoal, se você pegar esse fator e dividir com esse, ó, esse termo se cancela, sobra só o x para você multiplicar com o dx mais s, né? Vamos lá. Beleza. Tudo certo aí? Deu para ligar de volta? Vou pegar aqui que eu fico controlando a gravação. Ligou, valeu. Então tá. Aí, nesse caso, pessoal, a gente tem o seguinte. Se tá tudo certo aqui. Tá. Eu boto essa tela pra cá. Nesse caso, a gente fica com essa igualdade aqui, ó, dessa fração com essa. Tudo bem. Aí ocorre o seguinte. Se você perceber, essa fração é igual a essa, né? Ó, essa fração aqui é igual a essa. Se essas duas frações são iguais, você pode cancelar os denominadores e igualar os numeradores. Todo mundo entendendo aí? Beleza. Então, vou botar aqui logo, né? Eu vou dizer que esse numerador aqui dessa fração tem que ser igual a esse numerador aqui inteiro. Tudo bem, pessoal, aí? Tá dando para entender, galera? Mesmo, de boa? Aí é o seguinte, aqui você tem duas opções, eu repito. Ou você vai ficar atribuindo valores de x aí, o que você quiser, e montar ou, enfim, resolver, ou então montar um sistema. Ou então, se você quiser, pessoal, você agrupa os termos e iguala o lado esquerdo com o lado direito. Eu vou fazer dessa vez aqui, desse primeiro modo, que nem é o modo que eu prefiro, mas para que você entenda a diferença dos dois, certo? O passado, a gente saiu atribuindo alguns valores para x e montou nosso sistema. Dessa vez eu vou fazer agrupando os termos, você vai ver que vai dar um trabalhinho, mas você vai entender como é que faz também. Aí você pode escolher a melhor maneira como você achar, certo? Então tá, o que eu vou fazer aqui, pessoal, é dar uma reorganizada aqui nesse lado direito, certo? Vou deixar esse lado esquerdo intacto. E nesse lado direito a gente vai fazer umas continhas, certo? Oi. Pronto, aqui, né? A tua pergunta é se fosse um A ao cubo aqui, não é isso?
Pronto, se fosse ao cubo aí, eu ia precisar de mais duas constantes ainda. Para colocar o x ao quadrado mais 1 ao cubo. E aqui eu botaria, por exemplo, uma fx mais g aqui. Beleza, hein? Para cada grau, tu tem que ter duas constantes novas. Não, é um para cada grau. Na prática, tu vai botar uma para o grau 1, um par, melhor dizendo, para o grau 1, né? E outro par de constantes para o grau 2. Beleza? E se fosse para o grau 3 e assim por diante. Beleza, né? Tá, aí, beleza, pessoal. Me permita só fazer o seguinte, ó. Eu vou... É porque eu tô apagando isso aqui porque não vai caber as contas se eu for fazer só nesse trechinho do lado direito. Eu vou organizar isso aqui abrindo todas essas contas aí, colocando ordenadamente o x de grau 4, o x de grau 3, x de grau 2, x de grau 1 e assim por diante, para você entender como é esse primeiro modo mesmo na prática. Então vou lá, vou começar as contas, ó. Vou colocar a vezes. Isso aqui, pessoal, eu vou usar aquela fatoração quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui a gente tem x ao quadrado, então vai ficar x à quarta, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 2x ao quadrado vezes 1, que é o próprio 2x ao quadrado, mais 1, e mais, né, aqui. Aí vamos fazer devagarinho, ó. Vou pegar esse x e distribuir nesses dois, certo? Se você fizer isso, vai ficar bx ao quadrado mais cx vezes o x ao quadrado mais 1. E esse x aqui, ó, se você distribuí-lo, vai ficar dx2 mais ex. Deu certo aí? Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos distribuir esse a, ó. Distribuindo esse a, você vai ter ax à quarta mais 2ax2 mais a. Vamos distribuir esse bx2 aqui, ó, nesses dois termos. Aí vai ficar bx ao cubo. Bx à quarta, desculpa, né? Bx à quarta mais bx ao quadrado. E agora a gente distribui o cx. Ó. Aí vai ficar cx ao cubo mais cx mais dx ao quadrado mais ex. Tudo certo, pessoal, aí? Beleza? Tudo bem. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora, a gente vai agrupar todo mundo que tem x à quarta, todo mundo que tem x à terceira, todo mundo que tem x2 e assim por diante, certo? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui dentro desse parênteses todo mundo que tem x à quarta, primeiramente. Que vai ser quem? A mais B e pronto, né? Beleza, só são esses dois. Aí a gente agrupa agora todo mundo que tem x3. No caso só é um termo, né? O que tem x3. Então ele fica sozinho aqui, ó. C vezes x3. Depois todo o pessoal que está com o x2 agora. 2A. O B, né? Aqui, ó. E o D, né? Então a gente agrupou o pessoal que tem x2. Vamos agrupar os termos que tem x, ó. É o cx e o ax, né, aqui. Perfeito. Então vai ser c mais e vezes o x. E finalmente a gente coloca os termos isolados, ó. Só tem o a, né, isolado aqui. Todo mundo entendeu, pessoal, direitinho isso aí? Então esse aí é o outro modo, como eu estou falando. Ao invés de você sair atribuindo valores para x e igualando lá, você agrupa todos os termos e vai fazer o seguinte agora. Vamos lá. Esse cálculo que a gente fez aqui, ó, é exatamente esse numerador aqui que está em azul, certo? Então, mais uma vez eu destaco, eu posso pegar e igualar essas duas frações, cancelar os denominadores e igualar os numeradores. Então, eu vou poder igualar esse numerador que está em preto aqui, nesse lado esquerdo, ó. Vou colocar ele aqui. Isso, ó, vou colocar esse denominador que está em preto aqui. E eu vou igualar, eu vou dizer que isso aqui é igual, né?
aquele numerador lá, você entendeu todas essas contas que a gente fez. Então, aquele numerador é exatamente igual ao que eu estou colocando aqui, nesse lado direito. Tudo certo, pessoal, aí? Beleza, nota que aqui nesse lado esquerdo, pessoal, você não tem x3, você não tem x4, né? Lá no outro lado você tem. Então, para que apareça aí meio na marra, sem alterar o valor que está aí, você pode fazer o seguinte, ó, você pode colocar 0x4. Se você colocar 0 vezes x à quarta, continua a mesma coisa. Beleza? Mas permite que você faça a igualdade termo a termo aí, ó. Por quê? O que eu vou fazer agora é o seguinte, olha. Quem está acompanhando o x à quarta aqui nesse lado esquerdo é o 0. Nesse lado direito vai ser quem? A mais b. Então eu vou igualar esse termo com esse. Todo mundo entendendo aí? Então a gente vai ter que a mais b é 0. Tomando posse desse resultado aí, você já sabe que a tem que ser igual a menos b, certo? Por exemplo. Tudo certo aí? Beleza, né? Aí, observa o seguinte, ó. O termo que está acompanhando esse x3, pessoal, basicamente é o 1, né? Aqui, ó. Que é o menos 1 na prática, né? Menos 1 está acompanhando esse x3. Tá, então nesse lado esquerdo você tem o menos 1 acompanhando o x3. Lá no lado direito você tem o c. Pronto, então de cara aqui você já conseguiu achar que o c é igual a menos 1. Nosso c aqui é igual a menos 1. Beleza. Continuando aqui, a gente tem nesse lado esquerdo 2 acompanhando 2x2. Acompanhando o x2, melhor dizendo, né? Aqui no lado direito, você tem esse pessoal aqui inteiro acompanhando o x2, né? Então a gente consegue concluir que o 2a mais b mais d dá igual a esse 2, certo? Se você já quiser ir agindo e organizando a sua vida, você já pode usar que, por exemplo, o a é igual a menos b, né? Então, organizando isso aqui, você pode, por exemplo, dizer que 2a menos... Você pode botar... se o a é igual a menos b, pessoal, então também é verdade que menos a é igual a b, certo? Podia também. Tanto faz aí. Nesse caso, se a gente fizer essa substituição, aí você vai ficar com 2a e no lugar desse b eu posso colocar menos a, não é isso? Então você ficaria com 2a menos a, que dava só a mesmo, mais d, dando igual a 2. Beleza aí? Então você teria isso. Então eu vou colocar esse equacionamento aqui embaixo. O que a gente tem mais aqui? Ó? A gente tem que o termo que acompanha o x lá no lado esquerdo, que está em preto, é o menos 1, certo? Aqui de novo é a mesma coisa que ter menos 1. Então você pode pegar esse menos 1 aqui e igualar ao c mais e, que está lá do outro lado. Fazendo essa igualdade, você tem que c mais e tem que ser igual a menos 1. Ora, mas a gente já sabe que o c é menos 1, né? Então a gente acha o e. Já que o c é menos 1, pessoal, aqui, se você substituir o menos 1 aqui, você descobre que o e é 0. Tudo bem aí? Beleza? Tá faltando só a gente fazer a substituição no a. Ó. Se você fizer a substituição no a, que está isolado aqui, você... Diretamente, pessoal, sem conta alguma, a gente tem que o a é igual a 1, né? Beleza aí? Aqui a gente tem que o a é igual a 1. Tá, só que sabendo que o a é 1, a gente pode vir aqui e achar o d, né? De posse que esse a é 1. Já que o a aqui é 1, então o d 1 tem que ser 1 mais d tem que ser igual a 2, né? Substituindo o a aqui igual a 1,
Então, D é igual a 1. Tá faltando quem ainda aí? Tá faltando o B, né? Olha, mas a gente sabe que o A é igual a menos B. Então, daqui, você tira aqui... Melhor, daqui, né? Daqui você tira que o B é igual a menos 1, certo? Beleza? Então achamos todas as constantes, né? A, B, C, D e E. Aí a gente vai substituir lá em cima agora. Beleza, pessoal? Então eu vou botar, portanto, ó. A gente fica com o seguinte. Esse polinômio aqui, no numerador, junto com essa fração racional aí, ela foi desmembrada aqui em 3 frações, onde esse A aqui eu vou substituir por 1, não é isso? O A aqui é 1. O B vai ser igual a menos 1, então vai ficar menos x aqui, não é isso? O C é igual a menos 1, então fica menos x menos 1. O D aqui é 1, então fica só x, né? E o E é 0, então fica x sobre isso aqui. Tudo bem, a gente conseguiu achar essa igualdade aí. Tá certo, pessoal? Tá compreensível? Beleza. Nota que a gente tinha que resolver essa integral, né? Ó. Então, já que a gente tem que resolver essa integralzinha aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que essa integral aqui, com respeito a x, vai ser a soma dessas 3 integrais aqui, ó. Deu certo aí? Porque a integral da soma é a soma das integrais. Beleza. Aí vamos lá, ó. Eu vou chamar cada integral dessa aqui de 1, 2 e 3, certo? Aí eu vou resolver cada uma separada aí. Essa aqui já é bem direta, né? Mas enfim, vou colocar aqui 1, 2 e 3. A gente resolve cada uma dessas integrais e depois substitui esse resultado, certo? Como eu comentei, pessoal, se você for fazer aqui o cálculo de 1, é bem direto, né? Aqui não tem o que fazer, não. A integral de 1 sobre x, a gente já viu aí anteriormente, que é ln do módulo de x, né? Enfim, mais a constante. Aí você sabe que no final a gente bota uma constante só, né? Tranquilo aí? Mas dá isso. Vamos para o cálculo de 2, certo? No cálculo de 2 a gente vai ter o seguinte, ó. Vou apagar aqui. E vamos para esse cálculo aqui. Essa integral aqui, pessoal, ela vai poder ser desmembrada em 2 integrais, né? Vamos lá. Essa integral aqui pode ser desmembrada na integral de menos x dividido por x ao quadrado mais 1 dx. Mais, né? Eu vou botar menos logo aqui, né? Essa integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Esse menos aqui, basicamente eu estou tirando ele da integral, porque é a mesma coisa está multiplicado por menos 1. A mesma coisa eu posso fazer com esse menos logo, né? Ó, se você quiser, ele também pode sair, porque é a mesma coisa que tem o menos 1 multiplicando esse x. A gente tem que fazer essas 2 integrais aqui, então. Essa segunda integral, pessoal, ela é direta, né? A gente já resolveu ela anteriormente aí. Ela é o arco tangente. Tranquilo aí? Tá feito em algumas aulas anteriores aí. Essa integral de 1 sobre 1 mais x2 dx aqui, que está faltando, é o tangente a menos 1, o arco tangente, enfim, de x. A única que a gente tem que fazer aí é essa outra. Todo mundo lembra dessa integral do arco tangente? Não? Tá. Deixa eu dar uma repetida aqui, ó. Quando você está tentando resolver essa integral,
você está tentando descobrir qual é a função que derivando da que está aí dentro. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo agora? Tá, essa função vai ser o arco tangente. Eu vou mostrar por quê. Ó. Se você pegar a função y igual a tangente de x, para você fazer esse arco tangente ou inversa da tangente, você troca de posição x com o y. Então, onde tem y eu vou colocar um x, e onde tem x eu vou colocar um y. Aí esse y eu vou representar com esse menos 1, mas não significa 1 sobre y, significa que é inverso. Tranquilo aí? Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou aplicar a derivada no lado esquerdo e direito, a derivação em relação a x. Se eu derivar x em relação a x, dá 1. Oi? Tranquilo, rapidinho, certo? Aí, se você pegar e derivar a tangente aqui, a derivada da tangente, pessoal, não sei se vocês estão lembrados, mas é 1 mais a tangente ao quadrado. Vocês lembram disso? Ou não? Acho que não, né? Vamos relembrar aqui. Sem problemas, olha. Se você vai derivar a tangente é a mesma coisa que derivar seno sobre cosseno, certo? Tranquilo aí? Aí eu vou usar aquela regra do quociente, pessoal. Quando a gente tem o quociente de duas funções, fica a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Beleza? Então, como é que vai ficar essa derivada aí? Vai ficar o quadrado da de baixo, aí a derivada da primeira, a derivada do seno é cosseno, vezes a segunda, que é cosseno, menos a primeira, que é seno, vezes a derivada da segunda, que é menos seno. Então, isso aqui fica expresso como sendo cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Aí, esse menos com menos dá mais, né? Então, fica mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Beleza aí? Aí, isso aqui dá igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Beleza aí? A derivada da tangente é 1 mais a tangente ao quadrado. Certo, pessoal? Vou usar esse fato aí agora. Vamos lá. Seguinte, ó. Se você for derivar a tangente de alguém é 1 mais a tangente ao quadrado do alguém, certo? O alguém aqui, no caso, é y menos 1. Mas quando eu estou fazendo essa derivada de composição de função, eu derivo a de fora e multiplico pela derivada da de dentro usando a regra da cadeia. Tranquilo aí? Então tá, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Fica a derivada da de fora, que é 1 mais a tangente ao quadrado do alguém, vezes a derivada do alguém, né? Aí eu vou dizer que é dy menos 1 dx. dy menos 1 dx é justamente a derivada da inversa da tangente, que é o que a gente quer isolar. Vamos isolar esse termo agora. Se você pegar aqui esse 1 mais a tangente ao quadrado de y menos 1 e passar dividindo 1, você tem que a derivada da tangente inversa, né, que é dy menos 1 dx, vai dar igual a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y menos 1. Então, isso aqui dá dy menos 1 dx, dando igual a 1 sobre 1 mais. Olha, aqui no início, pessoal, das nossas contas, a gente tinha dito que x era igual a tangente de y menos 1, não é verdade? Aqui você tem tangente ao quadrado de y menos 1. Então, significa que eu posso trocar isso aqui por x ao quadrado. Porque x é tangente de y menos 1. Lá eu tenho a tangente ao quadrado de y menos 1. Então, isso aqui é x ao quadrado. Então, olha, a derivada da tangente é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Significa que a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é tangente a menos 1. Deu certo aí? Beleza, né? Então, vamos lá usar isso. Tá, aqui a gente tem tangente a menos 1, como eu já tinha comentado, certo? Que é a integral dessa 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Agora está faltando a gente fazer essa outra. Essa outra aí, pessoal, uma substituição resolve a nossa vida, certo? Substituição foi o primeiro método que a gente viu aqui, ó. Se você disser que u é igual a x ao quadrado mais 1, então o teu du é igual a 2x dx,
Se você passar esse 2 dividindo, tu vai ter que du sobre 2 é igual a x dx. Então tá, eu vou botar que o x dx é du sobre 2 e x ao quadrado mais 1 é u. Fazendo isso, a gente fica com o seguinte, ó. Isso aqui fica com menos 1 sobre u ao quadrado, e no lugar desse x dx eu vou substituir por du sobre 2. Então, a gente vai ficar com menos 1 meio da integral de u elevado a menos 3, né? É menos 2, desculpa. Esse 2 aqui todo mundo entende, né? Ó, quando ele passa para o numerador, ele passa com o sinal contrário. Menos tangente a menos 1 de x. Vamos continuar aqui, vou dar uma apagada nessas continhas que a gente fez antes. E tá, olha, nota que a integral de u a menos 2 é u a menos 3 sobre menos 3, não é isso? Beleza? Desculpa, né? Desculpa. É u elevado a menos 1 sobre menos 1, né? Você faz a somar, né? Subtrair você faz na derivada. Tá, então fica u elevado a menos 1 sobre menos 1. Menos a tangente a menos 1 de x. Aí é o seguinte, eu vou... Esse menos 1 aqui, eu posso, sem perda de generalidade, cancelar com esse menos aqui e dar mais, né? Então tá, aqui vai ficar 1 meio positivo. Esse u elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre u. Só que o u, por sua vez, é x ao quadrado mais 1. Então, eu já vou trocar aqui, ó. Menos tangente a menos 1 de x e pronto. Mas a constante aqui já foi. Tá faltando agora só essa 3, né? Aí essa 3, pessoal, de novo, substituição vai resolver a nossa vida, certo? Vou pegar e colocar ela aqui embaixo. Apagando aqui, vou colocar aqui o cálculo da parte 3, né? E a gente fica com o seguinte, ó. Vamos lá, a gente tem que calcular isso aqui, certo? Aí, de novo, eu vou dizer que x ao quadrado mais 1 é uma variável arbitrária, certo? Já usei u ali em cima, vou usar o w, certo? Se bem que eu poderia usar u, porque eu chamei o u da mesma coisa, né? Tá, vou dizer aqui que é u de novo, certo? Então, aqui é x ao quadrado mais 1. Então, de novo, só para ficar claro aqui, o du é 2x dx, então du sobre 2 é igual a x dx. Tudo certo aí? Mesma coisa que a gente fez, né, agora há pouco. Aí o x dx eu chamo de du sobre 2, e esse termo aqui eu chamo de u ao quadrado. Agora só que vai ficar u ao quadrado, né? Ei, caramba, a gente errou aqui. Aqui era só 1 sobre u, pessoal, me perdoe, certo? Tudo bem aí o que eu fiz agora? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colar tudo isso aqui. Eu vou colar tudo isso aqui, porque na prática isso aqui é o que a gente tem que fazer agora, né? Ó. Verdade, ó. Pronto, ó, o resto aqui tá feitinho, certo? O restante dessa conta, pessoal, é essa aqui, ó. E a de cima a gente vai ajeitar. Todo mundo entendendo aí? Porque, olha, se você fizer essa substituição desse jeito, aqui fica u ao quadrado mesmo. Então, todo esse resto aqui tá correto. Todo mundo entendendo aí? O erro meu aqui foi aqui em cima. Ó. Na prática, isso aqui é só sobre u mesmo, né? Não é u ao quadrado. Todo mundo entendendo aí? Tudo bem, pessoal? Tá compreensível? Tá. Então, vou só dar essa ajeitada. Aqui é só sobre u mesmo, tranquilo? Então, eu vou apagar isso aqui. E a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui fica igual. Esse menos 1 meio sai. E aqui fica a ln do módulo, né? Ó. Menos tangente a menos 1 de x, mais a constante. Tranquilo. Agora sim, né? Isso aqui vai ficar menos 1 meio de ln do módulo. Aí no lugar do u eu vou colocar o
x ao quadrado mais 1. Menos tangente a menos 1 de x, mais a constante. E tá, pessoal, tá certinho agora. Então, a gente fez, basicamente, o cálculo aí, ó, da parte 1, da parte 2 e da parte 3, certo? Aí a gente só substitui lá para o resultado final. Vou só colocar aqui bonitinho o resultado final dessa conta inteira, certo? Vamos lá. A gente vai ter, então, que essa integral que a gente estava calculando aqui, ela vai ser expressa por... Vou colocar o igual aqui embaixo, porque senão não vai dar, né? A parte 1 é essa, né? Ó. Ln de x é a parte 1. Aí a constante eu boto uma só, certo? Vamos lá. Essa ln de x é a parte 1. Aí eu vou juntar com essa parte 2, ó, que é até a tangente a menos 1 de x. Beleza? Eu vou pegar isso aqui e juntar com a parte 3. Que é esse termozinho aqui, né? Vamos lá. Fazendo isso, então, a gente fica com o seguinte, ó. Aquela conta inteira lá que a gente tinha feito vai dar a parte 1, que é esse ln de x, mais a parte 2, que é esse menos ln de x ao quadrado menos tangente de x a menos 1, mais a parte 3, que é mais esse 1 meio desse x ao quadrado mais 1, somado com uma constantezinha aqui, certo? E pronto, pessoal. Beleza aí? Deu para entender? De boa? Certinho.